tinha 14 anos e morava em uma pequena cidade do Espírito Santo, com uma população de cerca de 130 pessoas. O verão estava chegando ao fim e eu tinha um emprego de verão trabalhando no depósito de madeira local. Era um ótimo lugar para trabalhar. Eu ajudava os clientes a carregar madeira em seus veículos, um trabalho bastante simples, e também me mantinha em boa forma física. A melhor parte é que minha casa ficava exatamente a 1 milha de distância e eu fazia esse trajeto a pé diariamente. Passei um longo dia transportando e movendo madeira, e meu turno estava praticamente concluído quando comecei a caminhar de volta para casa por volta das 9h30. A lua estava começando a iluminar a estrada e o sol já havia se posto atrás das colinas. Não há outras casas entre o depósito de madeira e minha casa, já que nossa cidade é muito rural. A estrada para casa tem colinas que atingem altura suficiente para que você não consiga ver o que está do outro lado até chegar ao topo. A estrada é estreita, sem acostamento, mas estava recém-asfaltada. As árvores se alinhavam uma atrás da outra, com vegetação densa e alguns caminhos de animais saindo em direção à estrada. Os grilos e sapos pareciam uma orquestra. A caminhada para casa normalmente leva cerca de 30 minutos e eu a fazia tantas vezes que me entretinha ouvindo música. Coloquei meus fones de ouvido, liguei algumas músicas e comecei a caminhar. Estava aproximadamente na metade do caminho quando ouvi o que parecia ser risadas estridentes e agudas. "O que diabos foi isso?" eu disse em voz alta. Tirei os fones de ouvido e parei. Pensei que talvez fosse parte da música, mas algo sobre aquilo não se encaixava na canção. Fiquei parado, imóvel, esperando ouvir o mesmo som novamente. No entanto, o coachar dos sapos estava tão alto que nenhum grito teria sido audível. Não dei muita importância e continuei a caminhar até em casa. No dia seguinte, comecei meu turno às 2h. Iniciei minha caminhada para o trabalho por volta das 1h30. Nada parecia fora do comum. Era um dia lindo. Geralmente eu olhava para os meus pés e chutava pedras que via, fazendo-as pular no asfalto fresco, o que era estranhamente satisfatório. Chutei uma pedra que pulou no asfalto e pousou ao lado de algo estranho na beira da estrada. Parecia ser uma bola vermelha brilhante. Peguei-a e a apertei levemente, e ela fez um som de apito imediatamente. Eu sabia o que era. "Isso é um nariz de palhaço", disse a mim mesmo. "O que diabos isso está fazendo aqui?" Guardei o nariz de palhaço e levei-o comigo para mostrar aos outros funcionários do depósito. Até coloquei o nariz e apertei algumas vezes, o que arrancou algumas risadas. O dia seguiu normalmente, e por volta das 9h30, bati o ponto e comecei minha longa caminhada de volta para casa. Esqueci meus fones de ouvido em casa, então não pude ouvir minha música habitual durante o percurso. Consegui distinguir uma figura a cerca de 150 metros de distância no meio da estrada, que parecia um cervo parado ali. Era difícil identificar, pois a neblina encobria o chão, e a luz da lua acentuava a silhueta. Conforme me aproximava, a cerca de 100 metros, o que parecia um cervo deve ter se assustado, pois pude ver uma forma aproximada recuar para a floresta. No entanto, eu não sabia que não era um cervo, mas algo muito mais sinistro. Passei pelo local em que o cervo tinha fugido para a floresta e continuei caminhando. Pouco depois, ouvi passos cerca de 20 metros atrás de mim. Achei isso estranho, pois nunca havia visto um cervo voltar para a estrada depois de ser assustado. Antes que eu pudesse olhar para trás, ouvi alguém dizer: "Ei, aí!" Virei minha cabeça e vi um palhaço parado no meio da estrada, com as mãos escondidas atrás das costas. Ele usava calças e uma camisa largas que obviamente deveriam ser um traje de palhaço, mas estavam muito sujas e desbotadas. Sua maquiagem escorria pelo rosto e seus olhos eram pretos. Ele inclinou a cabeça para o lado e disse: "Você tem algo que é meu. Eu preciso dele de volta." Eu respondi nervoso: "Eu não tenho nada seu." Comecei a andar para trás, mantendo meus olhos nele. Minha casa ainda estava a 1/4 de milha de distância. Foi quando a situação passou de estranha para aterrorizante. Ele disse: "Bem, se você não tem meu nariz, vou precisar do seu." Ele tirou algo de trás das costas e, para ser honesto, parecia uma machadinha. Virei-me e com todas as minhas forças comecei a correr pelo meio da estrada. Pude ouvir os passos dele, seus pés descalços fazendo barulho. Não olhei para trás, pois isso poderia me atrasar.
As lâminas, que presumi serem 2 machadinhas, arrastavam-se pelo asfalto. Eu estava em boa forma física, mas meus pulmões começaram a arder. Estava subindo uma colina. Pude ouvir os passos dele ficando mais altos, indicando que ele estava se aproximando. Ele até soltou uma risadinha, o que fez minha adrenalina aumentar ainda mais. No topo da colina, consegui ouvi-lo quase diretamente atrás de mim, a ponto de quase me tocar. E então, do nada, um caminhão apareceu no topo da colina, com os faróis brilhando sobre mim. Agitei os braços em pânico. O motorista parou. Olhei rapidamente para trás e não vi o palhaço. Contei ao homem no caminhão o que havia acontecido, e ele chamou a polícia. Eu nunca mais vou fazer essa caminhada. Não faço ideia de como o palhaço chegou àquele local e por que esperou por mim. Nunca vi nenhum veículo estacionado ali, e não há outras casas a quilômetros de distância. Esse foi meu pior pesadelo se tornando realidade. Agora, descobri que isso está acontecendo com mais pessoas. Palhaços se escondendo na floresta e perseguindo as pessoas. Será que é uma seita? Um grupo de palhaços assustadores com o objetivo de aterrorizar as pessoas? Eu não faço ideia, mas sei que nunca mais poderei caminhar no escuro ou olhar para palhaços da mesma forma novamente. Até os meus 14 anos, eu sempre tive medo de palhaços. Desde que fui saudado por um deles aos 5 anos, em uma feira da cidade, em uma noite fria de terça-feira em novembro, durante as férias dos meus pais. Minha irmã e meu irmão estavam fora naquela noite. E meu amigo, chamado Lucas, queria vir até minha casa para irmos juntos até a feira, que ficava a algumas quadras de distância. Então, fizemos isso. Caminhamos até a feira, que aconteceu em um grande estacionamento vazio. Passeamos por lá por um tempo, jogamos alguns jogos de carnaval e então nos deparamos com um palhaço. Ele não falava, apenas sorria, fazia gestos engraçados com as mãos e se movimentava de forma esquisita. Ele se parecia mais com um mímico do que com um palhaço e parecia se aproximar lentamente de nós a cada poucos segundos. Eu e o Lucas decidimos sair dali. Ele deu um tapinha no ombro do meu amigo e nós nos afastamos. Aquilo foi estranho. Eu comentei com o Lucas que era mais assustador do que estranho. Ele respondeu que estava ficando arrepiado e que ia embora para casa, mas eu o convenci a ficar comigo e passar a noite na minha casa, porque eu estava com medo. Agora estávamos certos de que estávamos sendo seguidos. Chegamos à frente da minha casa. Eu revirei meu bolso e peguei o chaveiro, tentando encontrar a chave certa entre as 3 no escuro. Foi quando Lucas me cutucou para olhar para trás. Havia um palhaço escondido nas moitas do vizinho ao lado nos observando. Quando ele percebeu que o tínhamos notado, emergiu das moitas e começou a se aproximar de nós. Comecei a entrar em pânico, tentando encaixar cada uma das 3 chaves, até que finalmente a porta se abriu. Entramos e fechamos a porta rapidamente. Liguei imediatamente para os meus pais, que nos disseram para nos armar e nos esconder no andar de cima. Subimos para o quarto do meu irmão mais novo e olhamos pela janela. O palhaço estava parado em nossa garagem, olhando para cima na direção da janela, como se estivesse nos esperando. Fechei as persianas e nós 2 nos abaixamos, respirando pesadamente e em pânico. Em 10 minutos ele havia desaparecido. Acho que ele desistiu, ou pelo menos pensamos que ele havia desistido. Para tudo o que sabíamos, ele poderia ter se escondido em algum lugar da propriedade a noite toda. Só estou feliz por termos chegado em casa a tempo. Isso aconteceu quando eu tinha 12 anos, uma idade suficiente para estar ciente do meu entorno e ter um bom senso de perigo, mas também uma idade que atrai um certo tipo de pessoas estranhas. Nós morávamos em um bairro razoavelmente movimentado. No entanto, estávamos em um beco sem saída perto da reserva florestal e do outro lado da rua havia uma área alagada. Se você passasse pela reserva florestal, encontraria um pequeno parque comunitário. Houve uma noite de sábado em que um mini parque de diversões estava sendo realizado no parque. Como eu não estava fazendo nada com meus amigos, minha mãe sugeriu que eu fosse conferir o parque de diversões. Ela não era o tipo de mãe que proibia os filhos de saírem à noite. Sempre me deixava fazer o que eu quisesse.
Então eu acabei indo. Atravessei a floresta com uma lanterna e eventualmente passei pela cerca que levava ao parque. Assim que entrei, vi brinquedos de parque de diversões por toda parte. Uma roda gigante, uma mini montanha-russa, alguns daqueles brinquedos grandes que giram e, é claro, barracas de comida e jogos de carnaval. Já era tarde o suficiente para que não estivesse muito lotado. Havia também uma grande tenda de circo com listras vermelhas e brancas, onde vi algumas pessoas entrando. Coloquei a cabeça dentro da tenda e vi 4 filas de pessoas na plateia e, neste mini palco, 3 palhaços fazendo truques. Um estava em um triciclo, um estava malabarizando e o outro estava dançando. Então o palhaço que estava dançando me viu colocando a cabeça dentro da tenda. Ele se aproximou de mim e começou a acenar com o dedo indicador, sinalizando para eu me aproximar ou subir no palco. Eu realmente não sabia o que fazer, mas sabia que não queria fazer nenhuma das duas coisas, então me afastei. Encontrei um amigo em um dos jogos de carnaval e fiquei com ele por cerca de meia hora. Logo o carnaval estava se encerrando e todos estavam começando a ir embora. Eu me despedi dos meus amigos e comecei a me dirigir novamente para a floresta. Estava perto da cerca quando ouvi algo vindo de trás de mim. Era um dos palhaços, o mesmo que estava me acenando antes. Ele me perguntou se eu queria dar uma olhada na área dos bastidores da tenda do circo e ver algumas coisas legais que os convidados não podem ver. Eu disse não rapidamente e entrei na floresta, olhando para trás a cada poucos segundos para ter certeza de que não estava sendo seguido. E não estava. O palhaço apenas ficou ali me observando com um sorriso pintado no rosto, tornando a situação ainda mais perturbadora. Quando saí do campo de visão dele, comecei a correr por um tempo, até ter certeza de que ele não poderia me encontrar. Eu não queria contar para minha mãe o que aconteceu, porque adorava ter a liberdade de sair quando quisesse e tinha medo de que isso estragasse isso. Era meio quilômetro de caminhada pela floresta, e eu estava provavelmente a 3/4 do caminho quando ouvi de novo. Desta vez, imediatamente me senti mal quando ouvi. Virei e vi o mesmo palhaço emergindo das sombras da floresta para a luz da minha lanterna. Quando ele se aproximou o suficiente, joguei a lanterna nele e corri na direção da minha casa. O ouvi correndo atrás de mim até a estrada e em seguida o ouvi virar e desistir. Quando cheguei em casa, estava respirando como se tivesse acabado de correr uma maratona e minha mãe, é claro, estava preocupada. Ainda assim, eu não queria contar a ela o que tinha acontecido. Então menti e disse que tinha corrido o caminho inteiro de volta. Depois disso, o assunto nunca mais foi mencionado.